No vídeo de hoje, ela, querida, arbitragem. E também São Paulo e Flamengo, tá na conta do Plata, hein? Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Método Biway, na Black com 57% off. Derrubando o preço, professor Jonas Bressan, nessa Black Friday, para você que quer comprar o método mais bem avaliado da internet. Você que já tentou outros métodos, cursos e... Pô, Jorge, não saio do lugar, não evoluo no inglês. Método Biway é a minha dica para você. Professor Jonas Bressan é um craque, ele vai te destravar, vai te dar afluência e mais do que isso, vai te dar a oportunidade de mudar de vida, porque o inglês ele amplia possibilidades, muda carreiras, você sabe disso, né? É muito importante. Então, link na descrição e no comentário fixado. Bom para você dar de presente para alguém agora na Black, alguém que você sabe que precisa do inglês, de repente né, não consegue, você vai lá e dá esse presente. Uma coisa linda, link na descrição e no comentário fixado. Dona Edna, que saudade eu estava da senhora, Dona Edna. Falaremos já já dos lances em Bragança Paulista. Mas primeiro eu vou falar do jogo que eu vi inteiro, porque narrei, o único jogo que vi completo ontem, que foi São Paulo 2, Flamengo 2. Então, começando, o São Paulo ontem não tinha o Alan Franco e não tinha o Enzo Dias suspenso. Foi lá com a sua tradicional linha de três, com o Ferrarese, com o Arboleda, com o Sabino, que se comportaram bem na maior parte do tempo. E aí ele tinha o Cédric de um lado e tinha o Ferreirinha como um ala pela esquerda, apoiando bastante. O Cédric descia um pouco menos. O Ferreirinha é o jogador do drible, do 1 contra 1, da velocidade, né? Um jogador que dá essa amplitude. E fez um bom jogo já desde o primeiro tempo. O Ferreirinha estava incomodando a defesa do Flamengo pelo lado esquerdo do ataque do São Paulo. E acho que o que o São Paulo fez ontem, o que o São Paulo se propôs a fazer ontem, vinha funcionando em boa parte do tempo, que era travar o jogo do Flamengo por dentro, travar o jogo no meio-campo. Então, era um São Paulo ontem sem Marcos Antônio e Lucas, que estavam cotados para começar o jogo, né, tendo que fazer essa sustentação por dentro de um time com mais pegada, e foi um jogo que em vários momentos se desenrolou com muita posse e poucas finalizações. Os goleiros trabalharam, se você for olhar os números do primeiro tempo, eu estou abrindo aqui para mostrar, os goleiros do primeiro tempo, eles trabalharam muito pouco. Eu citei muito pouco o Rafael e o Rossi na transmissão, principalmente do primeiro tempo. Primeiro tempo do jogo, olha aqui, 7 finalizações para cada lado, mas só uma grande chance. De 14 finalizações do primeiro tempo, só uma foi considerada uma grande chance de gol. E isso já muda no segundo tempo, que aí no segundo tempo são 16 finalizações, 8 para cada lado, e 4 chances de gol. Grandes chances, naquele critério do SofaScore e de outros sites de estatísticas também. Só que diante da qualidade do Flamengo, né, que é muito grande, o São Paulo teve dificuldades e acabou tomando o 2-1, né? O São Paulo tem a sua reação freada muito rápido, porque o gol do Luciano é aos 3 minutos, o Luciano mostra ali um faro de artilheiro, um faro oportunista, ele é o artilheiro do São Paulo na temporada. O Luciano é o terceiro maior artilheiro do São Paulo nesse século, tá? Só atrás do Rogério Ceni e do Luiz Fabiano. É impressionante essa informação? Mas é número, não tem como brigar, não tem. Acho que o Luciano ficou devendo muito na Libertadores contra a LDU, está muito na conta dele a eliminação, acho que ele fica devendo em outros momentos, mas ele está entregando gols na medida do possível, daquilo que ele pode entregar. Agora, tem uma questão, antes de eu falar do pênalti do Pablo Maia no Arrascaeta, que foi logo depois do gol, segundos depois do gol, tem uma questão aí, né? De novo, no primeiro tempo, o Luciano no primeiro tempo enchendo o saco da arbitragem. Nossa arbitragem é péssima. O árbitro de ontem era... Eu esqueci o nome dele. Estava aberto aqui, mas eu esqueci o nome dele. É Paulo... É o árbitro da Federação Pernambucana que eu vi apitar poucos jogos, né? Pelo menos dos que eu estava narrando esse ano. Rodrigo José Pereira de Lima. É o nome do árbitro. O árbitro confuso... Você não conseguia entender o que ele marcava. Sinalização não é o forte, ele é só árbitro, né? Ele só tem que sinalizar o que ele está marcando, imagina. Nem é importante. Não sabe sinalizar o que está marcando. Você fica perdido, você fala, o que ele deu, gente? Ele deu falta, ele deu escanteio, ele deu tiro de meta, ele deu impedimento, ele deu jogo perigoso, ele deu o quê? Você não consegue entender. Ele encerrou o primeiro tempo, não encerrou? Você não consegue entender. Uma lástima ao árbitro. Horroroso.
Horroroso. Mas se o jogador, se um cara do tamanho do Luciano fica o tempo todo... O cara já é ruim, ele vai apitar pior, é óbvio. É o que a gente diz, os jogadores não ajudam a arbitragem, em hipótese alguma, eles pioram as condições para a arbitragem. Então o que o Luciano fez ontem no primeiro tempo, irritou, reclamou, até tomar um cartão amarelo. Aí teve um lance de uma falta pro São Paulo, que ele vai cobrar o amarelo pro jogador do Flamengo, o árbitro vai lá, tá bom, amarelo. Você tá cobrando amarelo? Tá querendo amarelo? Tá aqui, pra você. E aí o Luciano sai, esbravejando contra a arbitragem, estilo Hulk, assim, né? Meio Hulk. Você vê o Luciano e o Hulk nos jogos, são basicamente a mesma coisa. Irrita. Você jogar e ter um árbitro horroroso, irrita. Mas infelizmente, isso faz parte do futebol brasileiro. Temos que lutar para que isso mude. Mas infelizmente... O atleta está sujeito a um árbitro desastroso, então ele tem que ter um controle emocional para isso, ele tem que se preparar mentalmente para isso. É foda, eu sei que é, mas tem que fazer, não tem jeito. E aí no segundo tempo, o Luciano, sabendo que estava com amarelo, correndo o risco de vermelho, ficou quietinho. Só jogou futebol no segundo tempo. Luciano era outra pessoa no segundo tempo, tomou maracujina. No intervalo, tomou, né, um chazinho, acalmou, segundo tempo foi outro Luciano. Então, o São Paulo ia se complicando no jogo, tomando 2-1. O Flamengo vira num lance de felicidade do Arrascaeta, que não deixa a bola sair pela linha de fundo, de muita luta do Arrascaeta, que está jogando muito. Cruzamento do Royal e o Plata se antecipa ao Cédric, né? São Paulo com 3 zagueiros, o Cédric também ali tentando cuidar do Lino, e ele não consegue. O Lino vem, chega na frente dele e faz o gol. E ali seria muito difícil o São Paulo buscar, porque o Flamengo é o time que toma poucos gols, o Flamengo é o time que em 57% dos jogos com o Felipe Luiz não tomou gol. Muito difícil. Sustentando 2-1, o Flamengo tinha tudo, por mais que o São Paulo pudesse lançar a mão de quem lançou. Mesmo se não houvesse a expulsão do Plata, depois do 2-1 do Flamengo, em algum momento, o Lucas entraria, o Marcos Antônio entraria, a galera que entrou entraria. Mas aí vem a expulsão do Plata e isso oferece mais campo ao São Paulo, oferece mais terreno ao São Paulo e o São Paulo termina o jogo em cima do Flamengo. Vai pra cima, vai pro abafa e aí numa dessas jogadas, que começa com o Ferreirinha lá do outro lado, essa bola vai vir pro outro lado, pro lado direito, chega no Mike, o Mike chega cruzando, o Ferreirinha aparece livre na segunda trave e empata 2-2. Então... não dá para dizer que a expulsão do Plata não foi determinante. Foi muito importante para o resultado. Foi uma ajuda? Foi. Para o São Paulo? Foi. Ficou com um a mais, né? E uma expulsão correta, justíssima, indiscutível. São Paulo com um a mais se aproveitou disso até empatar o jogo. E teve oportunidade para virar o jogo. Teve volume na reta final. Teve pressão na reta final para tentar virar o jogo. Acabou não conseguindo. É um ponto... a se lamentar? Cara, se você for olhar a superioridade do Flamengo, a força do Flamengo, a quantidade de jogadores que o São Paulo tem no departamento médico, o vareio que o São Paulo tomou do Maracanã no jogo do primeiro turno, foi 2-0 e foi pouco na estreia do Crespo, um atropelamento. Se você considerar também que o São Paulo estava fora do Morumbi, você vai olhar para esse ponto e vai falar, se você considerar que o Bahia, quinto colocado, perdeu e o São Paulo diminuiu um pouquinho, em um pontinho a mais, essa distância para o G5, G4 que virou G5, ok. Se você levar em consideração que Vasco e Corinthians, que estão logo atrás do São Paulo, perderam, você vai olhar esse resultado com mais copo meio cheio, né, do que copo meio vazio. Isso com certeza. Mas entendendo que o que foi crucial foi a expulsão do Plata. São Paulo talvez não conseguisse empatar o jogo, não fosse isso. E eu quero falar dessa coisa da Vila Belmiro, para fechar o assunto de São Paulo, passar para o Flamengo, depois a arbitragem. Eu acho bem preocupante, bem preocupante, o São Paulo não ter o Morumbi na reta final. Eu entendo que tem que pagar as contas, né? A receita com shows ela é hoje muito importante para os donos dos estádios, para os clubes, mas, cara, você abrir mão dos últimos 4 jogos do teu time como mandante do campeonato, antes de qualquer coisa, antes de arrecadar com shows, de precisar arrecadar com shows, o São Paulo precisa ter resultados esportivos. O São Paulo é um clube de futebol, é uma equipe de futebol. E você destrói
destrói uma sequência como essa, uma reta final de campeonato, tirando o time da casa dele, onde ele mandou todos os jogos no ano. Você arrebenta. Mando de campo é uma coisa que pesa muito no Brasil, pesa demais. Ano passado, por exemplo, nos 2 jogos entre São Paulo e Flamengo do Brasileirão, os mandantes ganharam. O Flamengo ganhou no Maracanã, o São Paulo ganhou no Morumbi. Os mando de campo a gente sabe que no Brasil, então, é muito importante. E o São Paulo não tem mais. O São Paulo simplesmente não tem mais mando de campo no Morumbi até o fim do Campeonato Brasileiro. Eu acho uma coisa assim desesperadora. E o São Paulo está brigando porque, quando você pensa, né? Ah, não, vou vender esses shows aqui na reta final, são os últimos 4 jogos no ano, provavelmente já não vai estar brigando por nada. Todo mundo, faltando 7 rodadas para acabar o campeonato, está brigando por alguma coisa. Ou brigando por título, ou brigando por Libertadores, ou por Sul-Americano, ou contra rebaixamento. Sempre você vai ter, né, pelo achatamento, pela quantidade de vagas, você vai ter sempre alguém brigando por alguma coisa no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo simplesmente abriu mão. Vai jogar com o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, vai jogar com o Juventude na Vila Belmiro, e o outro jogo com o mando do São Paulo, estou abrindo a tabela inteira, que também será na Vila Belmiro, Internacional, na rodada 37. Os próximos 2 jogos já estão confirmados para a Vila, o jogo do Inter ainda não aparece com local definido no site da CBF, e é esse o panorama. Eu acho uma loucura você abrir mão da tua casa brigando por uma vaga na Libertadores. O ambiente ontem na Vila Belmiro, em alguns momentos, foi um ambiente frio. Eu não vou culpar o torcedor de São Paulo, não. Tem muito torcedor que está ali que não tem o hábito de ir aos jogos, não é aquele torcedor frequente, né? Um torcedor ali da região que tem pouca oportunidade de ver o clube, né? O estádio não é o estádio do São Paulo, não é a casa do São Paulo, você não se sente na tua casa, é estranho, tem um estranhamento. A Vila Belmiro é um estádio pequeno, né? Ela precisa estar muito inflamada para que a coisa vire um caldeirão, senão ela fica gelada, vazia, tinha 11 mil pessoas, né? Em alguns momentos a coisa silenciosa, a torcida do Flamengo cantando um pouquinho mais em um ou outro momento, sabe? Péssimo, péssimo. Mas esse é o São Paulo. Aí, o que você fica pensando, né? Pô, vai fazer esse sacrifício, mas esse dinheiro vai entrar e o São Paulo vai gastar bem esse dinheiro, vai gerir bem a sua dívida, vai cuidar bem do elenco pro ano que vem. Você acredita nisso? Na competência desses caras que estão gerindo o São Paulo hoje? É duro, né? É duro. Bom, deixa eu falar do Flamengo aqui. Acho que o Flamengo entrou muito desligado do jogo. O próprio gol do São Paulo é uma prova disso. Quantidade de erros, primeiro gol, quantidade de erros individuais que acabam acontecendo dentro da área, de bola mal afastada, mal tocada, e o Luciano ganha a bola de presente. Eu sei que dia 29 de novembro não sai da cabeça de ninguém no Flamengo. Não sai da minha, que vou transmitir esse jogo na GTV. Tá mexendo com todo mundo que está envolvido. É muito importante, é muito pesado, é muito grande uma final de Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Mas existe uma briga de título brasileiro na qual o Flamengo tem totais condições, totais. É o grande competidor do Palmeiras, tem o Cruzeiro do calcanhar deles ali também, não podemos esquecer. E você não pode cometer tantos desligamentos no jogo como o Flamengo cometeu ontem. E o lance do Plata, assim, convenhamos, é uma loucura, né? Eu vou falar do pênalti, eu esqueci, mas vou falar. Já peguei o fio que estava indo embora, puxei, fica aqui, meu filho, vou falar já já. Não dá para você errar tanto como o Flamengo errou ontem, mostrar desatenção como o Flamengo mostrou ontem em alguns momentos. Você está brigando para ser campeão brasileiro. Esse jogo vale liderança. O Flamengo podia ir para a liderança do campeonato. O contexto ficou o pior possível, porque o Flamengo hoje vai ter que torcer para o Santos, coitado, né? Coitado do flamenguista. Tem que vestir a camisa do Santos atualmente, é tarefa para poucos, para heróis. O Palmeiras pode abrir 3 pontos e 2 vitórias a mais que o Flamengo. O Palmeiras pode ir a 68 pontos, 21 vitórias, se ganhar do Santos hoje, o que é a tendência. E o Flamengo para com 65 e 19 vitórias, e o número de vitórias é o primeiro critério de desempate. Então, o resultado, em termos de tabela, de sequência, ele é péssimo para o Flamengo. E a postura do time, um time às vezes desligado, ela me chamou muito a atenção. E isso aconteceu em outros momentos na temporada. Isso tem sido um tema envolvendo o Flamengo na temporada. Porque em alguns jogos o time parece mais ligado, em outros parece menos ligado.
Eu sei que manter corda esticada o tempo todo, eu imagino, né? Eu sei, eu não sou atleta. Eu imagino que manter essa corda muito esticada o tempo todo, a corda da competitividade, sempre no nível máximo, sempre um negócio. Eu sei que isso é muito difícil de fazer. Pela quantidade de jogos que nós temos, pelo desgaste, pelas viagens, é muito difícil. Muito difícil. Se você olhar, por exemplo, o que foi o Flamengo contra o Palmeiras, o que foi o Flamengo contra o Racing, nesses últimos jogos grandes, o que foi o Flamengo contra o Fortaleza e contra o São Paulo, são times completamente diferentes, né? Em comportamento, em rendimento, completamente diferentes. Porque ele olha o jogo e fala, caramba, esse aqui vale mais, esse aqui é corda máxima, esse aqui é corda esticada. Porque ele não vai conseguir esticar o tempo todo. Mas ontem era um jogo para dar uma esticada nessa corda. Você está pegando São Paulo, você está jogando fora de casa, você não pode cometer os erros. Você pode virar líder do campeonato. A final é nesse mês, mas ainda está distante, ainda tem uns 25 dias para a final, ainda dá para... E o Flamengo não se comportou dessa forma ontem. E a expulsão do Plata, nós precisamos falar isso. Precisamos falar sobre ela. Expulsão do Plata na metade do segundo tempo, um pisão para cima do Arboleda. Indiscutível. Indiscutível a mudança, indiscutível a expulsão, cartão vermelho foi bem aplicado. É a terceira expulsão do Plata dos últimos 13 jogos. Dessas 3, uma foi injusta, que foi a contra o Estudiantes do Maracanã, um erro da arbitragem, e aí ele é expulso contra o Racing, bota o time no mato, o time passa um perrengue na reta final do jogo, em Avejaneda, para não tomar o gol e não ver a disputa parar nos pênaltis. E ontem passa outro perrengue e acaba levando o empate, acaba não conseguindo resistir à pressão do São Paulo. Não dá, sim. Você imagina, uma final de Libertadores da América, o Plata vai lá e deixa o time na mão. Um pisão, uma chegada atrasada, uma reação intempestiva. Pô, gente, não dá. O Plata joga no Flamengo. O Plata joga num clube que está brigando por coisas enormes no futebol brasileiro. Não pode. A expulsão do Plata botou o time no mato. E é uma expulsão justíssima, não tenho o que falar, não tenho o que discutir da mudança, que cismei com a palavra, da expulsão do Plata, que muda o jogo, sim, provoca uma mudança nos rumos do jogo, com certeza, porque aí o Flamengo ficou acuado. O Flamengo ficou acuado dentro do campo dele o tempo todo, com o São Paulo em cima, o São Paulo no volume, o São Paulo na pressão. Pô, e o São Paulo na Vila Belmiro, assim, não estava na casa dele. O Flamengo, a expulsão do Plata, ela deu toda a condição para o São Paulo. São Paulo, você não está na tua casa, você está perdendo o jogo, você está sem alguns jogadores muito importantes do time, vou facilitar a tua vida aqui, vou te deixar com um a mais. Foi isso que o Plata fez. Sim, inacreditável, um erro grave, de tomar bronca. Não sei se de tomar multa, mas de chegar e chamar, porra, Plata, né? Tomar uma dura do Felipe Luiz porque tá na conta dele. Tá na conta dele. O São Paulo vinha tendo muita dificuldade para criar e gerar jogo no segundo tempo. E com a expulsão do Plata, o caminho se abriu. Se abriu o mar vermelho para o São Paulo empatar o jogo. Então, né? Muito complicado. Expulsão do Plata é um sinal de alerta pensando na Libertadores. Numa final que vai ser tensa, que vai ser nervosa, que vai ser brigada, que vai ter muita chegada, vai ter muita trombada, encontrão, vai ser um jogo nervosíssimo, com uma alta carga emocional. Todo mundo vai ter que estar com a mente de ferro, blindada, porque senão não adianta. A arbitragem. Dona Edna apitou seu 4º jogo no Campeonato Brasileiro. Estava vendo o PC Oliveira falar isso no Troca de Passes e são poucos jogos, é uma árbitra, como o próprio PC disse, e isso não vale só para jogadores, vale para árbitro também, está sem ritmo de arbitragem, está sem timing, porque tem apitado muito pouco. Já é uma árbitra muito ruim, tá? Eu acho a Edna uma árbitra muito ruim, entre as piores que nós temos no quadro da arbitragem brasileira. E é bastante gente nessa prateleira dos piores aí, e ela tá lá. E sem ritmo, então, vemos cenas como as que vimos ontem em Bragança Paulista. Então vamos lá. Tem o pênalti pro Red Bull Bragantino. O pênalti do Angileri no Alex Vinícius, o zagueiro do Red Bull Bragantino, que tinha ido para a área. Tem um tranco, ela não percebe, ela está mal posicionada no campo, mal colocada, aí o VAR tem que chamar, Dona Edna, foi pênalti, tá? Aí ela vai lá e marca o pênalti. Precisou intervir o VAR. Pênalti, o Sacha bateu, gol do Red Bull Bragantino. Aí, expulsão do Martínez, segundo tempo. Tem um empurra na área com o Gustavo Marques. Sabe que antes era uma cobrança de escanteio. A bola não vinha para a área ainda, não tinha vindo.
não tinha sido feita a cobrança, os caras estão lá se peitando na área, trombando, sai daqui, aquela briga por espaço, aquela batalha infernal por espaço dentro da grande área. Não vi rolar ali nenhuma agressão, nenhum lance assim assintoso, uma coisa grave. Estão ali um peitando o outro e chega lá, dá um esporro, manda separar, para com a palhaçada aí, vambora. Mas não, ela foi lá e quis mostrar um amarelo para cada um. E o Martínez já tinha cartão amarelo e acabou sendo expulso de uma maneira exagerada. Exagerada, porque ali eu acho que não era nem lance para amarelo. Porque vai valer para esse lance o que eu falei, por exemplo, da expulsão do Plata em Avejaneda contra o Racing. O Plata tinha que ter segurado a onda e não reagir do jeito que reagiu? Sim, deveria, sabendo como é a arbitragem. Agora, se for expulsar todo mundo que o cara bota a mão e aí o cara vem e fala, sai daqui, tira a mão. Se for fazer isso, vai expulsar todo mundo? São 5 expulsões por jogo, pelo menos. Se for expulsar toda a peitada dentro da área, todo mundo que dentro da área tá trombando, tá se chocando, tá ali numa treta antes da cobrança do escanteio, vai ter que expulsar 5, 6 caras todo jogo. E não vai fazer. Me parece que ela esqueceu que o Martínez tinha amarelo, que ela não lembrou, depois ela vai olhar a anotação, já era. Vou mostrar o segundo amarelo, expulsou o Martínez, de maneira muito exagerada. E aí tem o lance do Charles. Começa com o Charles empurrando o Vanderlan, aí vem toda aquela treta, aparece o Pita, vem o João Pedro, o John também, aí o John vai tirar satisfação com o Charles, tem troca de empurrões, o John bota a mão, o Charles também, o John diz que foi atingido no rosto, cai, rola, e aí a sequência da Edna me chamou muito a atenção, porque ela dá cartão amarelo. Ela, na hora que vê o John caído, olha que loucura, repara na imagem. Quando ela chega no bolo, logo depois do John cair, ela chega no momento que tá rolando o entreveiro com o Charles. E ela vira pro John caído no campo e faz assim, ó. Assim, levanta, foi nada. Ela que estava a pouquíssimos metros da jogada, certo? Foi lá e mostrou cartão amarelo pro Charles. Aí na súmula, acabei de abrir a súmula aqui antes de gravar o vídeo, já está publicada no site da CBF. A Edna alega que a expulsão do Charles foi em virtude de um tapa no rosto do John, ou seja, conduta violenta, certo? E isso teria sido informado pela assistente, pela Fabrine Bevilacqua. Aí complicou. Porque o lance é do outro lado. O lance é do lado oposto. Não tem bandeirinha correndo naquela faixa, naquela lateral do campo. O outro assistente está do lado de cá, no lado oposto. O quarto árbitro está no meio do campo. Ninguém, absolutamente ninguém da equipe de arbitragem estava tão próximo e tinha visão melhor que a da Edna para perceber se o Charles deu um tapa no rosto do John ou não. E aí a Edna, essa história está mal contada. Essa história está muito mal contada, de que foi a assistente. A gente não conseguiu perceber isso na sinalização. A assistente chamando a Edna, falou, não percebemos isso na sequência de imagens. E aí a Edna, ela não mostra, ela não tira o cartão amarelo. Pô, não é para amarelo, não é para vermelho. Tira o amarelo, ó, cancelado, pum, vermelho pro senhor. Ela não faz isso, ela deu o amarelo, aí ficou a confusão, aquele burburinho, os caras já estavam em outra parte do campo, aí ela vem atrás do Charles, do nada, pum, vermelho para você. Terrível, sabe? Terrível. Terrível de procedimento, terrível de colocação em campo, terrível de compreensão do que é marcado, de aplicação de regra, terrível. Um jogo de um time que está brigando por vaga da Libertadores e outro contra rebaixamento, um jogo muito importante, destruído pela arbitragem, arrebentado pela arbitragem. Mas esse é o panorama, vai continuar desse jeito, galera. Ou reseta, vamos começar do zero, ó, galera, deu ruim, tudo isso aqui que a gente fez, estamos rasgando, nada disso aqui dá para aproveitar, vamos começar de novo. Ou então esquece, ou então não tem o que fazer. Você quer ver? Ontem, jogo Atlético Mineiro e Bahia. Olha como a arbitragem brasileira é, cara. Atlético Mineiro e Bahia. 30 segundos de jogo. O Alan Franco dá uma chegada por cima no Michel Araújo.
o pé dele chega a raspar na bola e ele fica ali quase que fincado na perna do Michel Araújo por 2, 3, 4 segundos, um tempo longo até. Lance assim, claríssimo pro Davi Oliveira Lacerda, que estava até um pouco distante, mas pro VAR. O Rafael Trace deveria ter chamado o VAR para expulsar o jogador do Atlético com 30 segundos. O que ele fez? Nem falta deu. Nem falta deu. E vida que segue. Sabe por quê? Porque o árbitro brasileiro, ele não tem aquilo roxo suficiente para expulsar com 30 segundos de jogo um jogador do time da casa. A verdade é essa. Não tem. Eu duvido que se houvesse um árbitro... Aí é diferente, né? Porque o contexto é diferente. Porque é o seguinte, sabe o lance da expulsão do Gregory na final da Libertadores? Botafogo e Atlético Mineiro? Se esse lance é na final da Copa do Brasil ou na última rodada do Brasileirão, apitado por um árbitro brasileiro, eu aposto o que está na minha conta bancária que não rolaria expulsão. Dificilmente rolaria expulsão. Agora, na Libertadores, o árbitro brasileiro talvez tomasse a mesma decisão que o árbitro argentino tomou no ano passado, de mostrar o cartão vermelho. É engraçado como eles se comportam diferente aqui e na Libertadores. Como o Wilton é um árbitro aqui, é outro quando vai apitar o Mundial. Outro, é uma transformação assim, completa, total e absoluta. É engraçado. Aqui os caras não têm peito de expulsar. Lance visível de expulsão. Ah, o árbitro não viu. A câmera tá lá, o VAR tá vendo. O Rafael Trace não teve coragem. Porque a arbitragem é frouxa. Morre de medo. E muito desse medo decorre da insegurança. Se você não tem segurança naquilo que está marcando, na tua compreensão da regra, na tua preparação para apitar, você não tem confiança, então você vai errar. Você vai deixar de tomar decisão difícil porque você está inseguro. Lastimável, lastimável. Toda semana vamos aqui falar sobre isso. Não vai mudar. Não vai mudar. E assim, com todo respeito, né? Se você pegar a trajetória da Edna nos jogos recentes, é sempre marcada por isso aí, cara. Sempre atuações pavorosas. Ela vive um péssimo, um terrível momento. Ela tá arruinando os jogos. Ela arruinou o jogo ontem em Bragança. Verdade é essa. É uma das piores árbitras que temos hoje no quadro da CBF. Bom, é isso aí. Feito o vídeo, amanhã estaremos aqui para falar de Palmeiras e Santos. Eu tenho tanta coisa para falar do Santos Futebol Clube, de coisas que eu ouvi essa semana, de coisas que estão acontecendo. Acho que amanhã teremos uma janela de oportunidade para isso. Ao meio-dia, nós nos vemos. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Boa quinta-feira para todo mundo. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.